Bom giorno com a Ali! Hoje é um dia histórico, dia 15 de março de 44 a.C., Júlio César. O grande personagem da história foi brutalmente assassinado dentro da reunião dos senadores na Cúria de Pompeu. E hoje vocês vão conhecer a história dos últimos dias de Júlio César. O que será que aconteceu? Tudo isso baseado no texto do Plutarco, um dos textos de referência para a história do Júlio César e de outros personagens importantes da história. O Plutarco ele fez biografias de personagens importantes, sempre em duplas, escolhendo um grego e um romano. E esse aqui é um dos volumes que é imperdível praticamente para quem gosta de história, porque ele fala de dois grandes personagens, Alexandre o Grande e Júlio César. Nessa semana nós vamos falar do Júlio César, porque hoje justamente é esse dia histórico do assassinato do Júlio César, e na próxima semana nós falaremos sobre o Alexandre o Grande. Eu já comecei a contar ali para vocês como foi o nascimento desse mito que também mudou a história do mundo. Então, o nosso livro de hoje é um clássico da antiguidade, Vidas Paralelas, do Plutarco, Alexandre o Grande e César, e Júlio César. O que será que eu vou contar hoje para vocês? Então, bom giorno, peguem o cafezinho de vocês aí, eu já estou com o meu café. Bom giorno a tutti, bom dia, Raoni tá por aqui, que legal, Rita, Elisária, Denise. Deixa eu dar um golinho do meu café enquanto vocês pegam o café de vocês aí, se preparam para a história de hoje. Eu sempre me pergunto, gente, como seria a história do mundo se a vida desses dois personagens, de Alexandre e Júlio César, tivesse sido um pouco diferente? E se Alexandre o Grande não tivesse morrido tão cedo? O que será que teria acontecido com o mundo? E se Júlio César tivesse descoberto o complô antes e não tivesse sido assassinado? O Império Romano ainda não existia. Vocês já se fizeram essas perguntas? É muito interessante a gente ver como alguns detalhes da história podem mudar completamente o que aconteceu depois. E o fato de hoje é sim um dos fatos mais marcantes da história que vai se desenvolver ao longo do Império Romano. Então sejam bem-vindos para essa história sensacional e fiquem atentos hoje aos stories, porque eu vou colocar muitas coisas interessantes, inclusive farei uma visita num local especial, mas será surpresa. Mais tarde vocês vão ver. Primeira coisa que eu quero falar enquanto o pessoal está entrando aqui, quem foi Júlio César? Normalmente as pessoas falam o imperador Júlio César. Bom, Júlio César ele não foi imperador romano da maneira na qual nós entendemos como imperador. O título que dava à pessoa a condição de ser imperador era príncipes. E o Júlio César nunca foi príncipes. O primeiro imperador da história romana foi Otávio Augusto, que era o sobrinho neto do Júlio César. O Império Romano ele começou em 27 a.C. A época na qual o Júlio César viveu era a época da República Romana. Júlio César faleceu em 15 de março de 44 a.C., portanto, antes do início do Império Romano. Mas, Ali, eu já escutei que o Júlio César era imperador. É uma confusão que se faz por um termo que era usado para aquele general de guerra, para aquela pessoa que tinha vencido uma grande batalha.
Esse termo era imperator. Então, o general de guerra, a pessoa que vencia uma grande batalha, ganhava o título de imperator. Mas esse título não dava a condição de imperador como nós entendemos hoje. Para virar imperador, o título era príncipes. Então, deixando claro esse conceito, para nós entendermos qual era o momento histórico que o Júlio César viveu antes de começar a falar sobre os últimos dias dele. O Júlio César viveu nesse momento do final da República Romana. A história de Roma, ela se divide basicamente em 3 grandes períodos. O período da monarquia, com o primeiro rei Rômulo, que fundou a cidade de Roma. Então, esse período começa em 753 a.C. e vai até 509 a.C., quando começa a República Romana. A República Romana dura de 509 a.C. até 27 a.C., que é quando vai começar o Império Romano. O Império Romano dura de 27 a.C., o Império Romano do Ocidente dura de 27 a.C. até 476 d.C., quando o último imperador romano foi deposto. Então esses são os 3 grandes períodos. O César, ele está no século I a.C., nesse final de república, quando Roma já tinha feito uma grande expansão territorial. Ele vai ser um dos personagens mais importantes para ampliar a extensão territorial de Roma. Ele vai conquistar todo o norte ali com a Gália, que é onde hoje nós temos a França. A cidade de Paris, por exemplo, foi fundada na época que Júlio César conquistou a Gália. E ele vai criar uma série de situações para se colocar como a figura mais importante de Roma. E com isso, ele vai assumir um papel de ditador. Mas lembrando aqui que lá na antiga Roma, ser ditador era uma coisa permitida. Isso estava dentro da lei romana. Mas o Júlio César, ele estava passando dos limites com o seu poder, com tudo isso que ele queria sozinho. Ele queria dominar Roma de toda forma. Ele eliminou praticamente todos os seus inimigos, aqueles que eram mais fortes, como Pompeu, por exemplo, e outros ele até perdoou. E talvez esse tenha sido um dos erros que o Júlio César cometeu, que culminou no seu assassinato, que é o que nós vamos conhecer hoje. Então vamos lá para os últimos dias de Júlio César. Eu vou fechar aqui os comentários e no final eu volto para vocês fazerem perguntas. Bom, nós usaremos como base aqui o texto do Plutarco em Vidas Paralelas de Alexandre e César. O Plutarco ele escreveu a biografia de vários personagens famosos da antiguidade, sempre em duplas, um grego e um romano. E esse volume aqui, que eu estou apresentando para vocês um trecho hoje, o grego seria o Alexandre o Grande e o romano o Júlio César. Então, no final da parte do Júlio César, o Plutarco vai contar como foram os últimos momentos do Júlio César. O que aconteceu? Um mês antes, aproximadamente, na festa chamada Lupercalia, que era uma festa que acontecia em Roma entre os dias 13 e 15 de fevereiro, aconteceu um evento já bastante interessante. Imagine então que o Júlio César estava dominando Roma, ele era a principal figura política em Roma, era considerado um ditador e ele estava incomodando muito os senadores e
uma classe de elite dominante. E com isso, essa classe de elite dominante, esses senadores começaram a falar, a conversar entre si e fazer um complô para eliminar o Júlio César. Ai, mas que coisa horrível isso! Vejam, lá na antiga Roma, era uma coisa absolutamente normal. Nós temos sempre que ver a história com os olhos daquele momento e não com os nossos olhos hoje, certo? Então, esse complô para tentar eliminar o Júlio César, que tinha adquirido um poder além do que se gostaria, começou a ser armado. Então, Plutarco diz, era a festa dos Lupercais, sobre a qual muitos escrevem que nos tempos antigos era uma festa de pastores. Muitos jovens nobres e até magistrados correm nus pela cidade, batendo nos transeuntes com tiras de couro peludo para se divertir e rir. Muitas mulheres, mesmo da aristocracia, oferecem-se aos golpes. Por quê? Essa festa da Lupercalia era uma festa ligada à fertilidade e à fertilização dos campos. E as mulheres se ofereciam para ser golpeadas por esses sacerdotes da Lupercalia, porque elas acreditavam que recebendo esses golpes, elas teriam mais propensão a engravidar, elas ficariam mais férteis. E era esse momento da festa, que era uma das festas mais importantes de Roma. Então imaginem as ruas de Roma, que naquele momento eram completamente diferente do que a gente vê hoje. Se a gente for imaginar Roma na época do Júlio César, não existia o Coliseu, não existia o Panteão, mas existiam outros templos, existiam outras edificações na cidade que davam essa característica da cidade de Roma. Era uma cidade ainda muito já grande, desenvolvida, porém com características ainda um pouco, de certa forma, como a gente imaginaria uma cidade medieval, com ruas estreitas, muito tumultuada. Tanto é que eles, durante alguns períodos, eles proibiam a entrada de carroças, por exemplo, dentro do centro de Roma, para evitar tumultos. E esse era o caso da Lupercalia. Então imagine essas ruas estreitas, lá o Fórum Romano, que já existia, não com todos os edifícios, mas já existia o Fórum Romano, cheio de gente, com essas pessoas passando, acontecendo essa grande festa. E aí vai aparecer um outro personagem aqui, o Marco Antônio. O Antônio era um dos participantes dessa corrida sagrada, ele era cônsul na época. Por isso, quando ele entrou no fórum, então imagine um fórum romano, o Marco Antônio entrando no fórum romano, muitas pessoas, e ele recebeu da multidão uma coroa de louros. Essa armação provavelmente foi feita já por esses senadores que estavam querendo a morte do Júlio César. O que era a ideia? Eles queriam validar publicamente que o Júlio César se sentia como um rei. E sabiam que o Marco Antônio, recebendo essa coroa, provavelmente faria o que ele fez, entregaria para Júlio César. E o Marco Antônio vai entregar a coroa de louros para o Júlio César, que estava numa espécie de um palco, vai entregar essa coroa, o Júlio César vai lançar novamente para a multidão devolve a coroa para o Júlio César, o Marco Antônio coloca na cabeça do Júlio César e o Júlio César tira novamente e diz: levem essa coroa de louros para o templo de Júpiter, porque Júpiter é o verdadeiro rei de Roma. E aí essa armação dos senadores não deu certo, porque não foi validada a questão que o Júlio César se via como um monarca, se via como um rei. Mas eles continuaram tramando como eliminar o Júlio César. Na próxima passagem aqui do Plutarco, a gente vai ler o seguinte: você dorme, ó bruto? Você não é bruto.
Como resultado de tudo isso, Cássio percebeu que a ambição de Bruto estava gradualmente esquentando e mais do que nunca ele o encorajava. Até porque Bruto também tinha motivos pessoais para odiar Júlio César. Como assim, Ali? O que quer dizer você dorme, ó Bruto, você não é Bruto? O Bruto, ele era filho de uma amante do Júlio César e o Júlio César conhecia o Bruto desde pequeno e considerava ele praticamente um filho. Mas o Bruto não gostava muito dessa situação do Júlio César ter uma relação extraconjugal com a sua mãe. Então, esses são os motivos pessoais do Bruto contra o Júlio César. E o Bruto, ele era parente, descendente de um outro Bruto. Um Bruto que viveu lá no final da monarquia romana. Quando a gente teve a troca da monarquia para a República Romana em 509 a.C., tivemos uma das figuras principais que se chamava Bruto. E o que esse Bruto fez? Ele expulsou o último rei de Roma, o Tarquínio o Soberbo, expulsou o último rei de Roma. Então, esse Bruto lá de 509 a.C. era considerado como se fosse o pai da República Romana, ou um dos pais da República Romana. E o Bruto tinha o sangue desse Bruto do passado. Então começaram a aparecer pelas cidades pichações dizendo: você dorme, ó Bruto, você não é Bruto. Como querendo dizer que esse Bruto da época do Júlio César não estava honrando ter o nome desse Bruto que tinha começado a República Romana, instigando o Bruto da época do Júlio César a enfrentar o Júlio César. É claro que tudo isso fazia parte desse complô. E o Cássio, que era um dos opositores do Júlio César, estava instigando o Bruto, dizendo: olha, Bruto, o Júlio César não está agindo bem, ele quer acabar com a República Romana, você tem que fazer parte desse complô, você tem que nos ajudar, porque ter o Bruto da parte dos inimigos era fantástico, porque o Bruto era como se fosse filho do Júlio César, era uma pessoa que o Júlio César confiava, então era muito importante trazer esse personagem para perto dos inimigos. Então, é isso que quer dizer a passagem que o Plutarco coloca aqui. Uns dias, nas vésperas do assassinato do Júlio César, a esposa dele teve uma premonição. Existem várias versões, essa é uma delas, que a Calpurnia, então ela estava dormindo quando teve um pesadelo, ela teve um sonho que ela escutava, ela emitia vozes confusas e gemidos, e ela no sonho viu ela segurando o Júlio César morto nos braços. E quando ela acorda, ela fala assim: César, eu não tive um bom pressentimento essa noite, eu tive um sonho ruim, eu acho melhor você não participar dessa reunião dos senadores hoje. Então estamos no dia 15 de março de 44 a.C. E o Júlio César também tinha tido uma sensação estranha, uma sensação ruim, e ele falou: Calpurnia, eu acho que é verdade, eu acho que é melhor eu não participar dessa reunião. Mas o complô estava muito bem armado. Os senadores tinham colocado dentro da casa do César um personagem para garantir que o César fosse participar da reunião do dia 15 de março. E esse personagem também se chamava Bruto. Na Roma Antiga a gente tem muitos nomes iguais. Ele vai falar assim: não, César, você tem que se dirigir lá à reunião, porque os senadores estão esperando você. E o César falou: não, mas eu não quero ir, vai lá você e avisa que hoje eu não vou participar.
E o homem vai dizer assim, não, César, então quem sabe faz o seguinte, a gente só vai até lá e você avisa que hoje você não vai participar da reunião. E o César acabou sendo convencido, saiu da casa dele, que ficava na área do Fórum Romano, na Domus Publica, saiu em direção à reunião do Senado, que naquela época não estava acontecendo na Cúria de César. Por que não acontecia na Cúria de César? A Cúria de César ainda não estava finalizada. A Cúria de César foi inaugurada pelo Otávio Augusto alguns anos depois da morte do Júlio César. Onde que acontecia a reunião dos senadores? Nesse momento aqui de 15 de março de 44 a.C., acontecia dentro da Cúria de Pompeu, que ficava onde hoje é o Largo de Torre Argentina, exatamente onde está aquela árvore mais alta ali, é o local do assassinato do Júlio César. E o Júlio César, então, se encaminha para a Cúria de Pompeu, para a reunião com os senadores, para avisar que ele não iria participar nesse dia. No meio do caminho, se aproximou dele um professor, um grego, professor que tinha contato com o Bruto e que ficou sabendo desse complô contra o Júlio César, escreveu um bilhete, um rótulo que a gente fala, um bilhete enroladinho assim, para entregar para o Júlio César. E aí é essa passagem aqui do Plutarco. Vendo, porém, que César recebia todos os escritos e os transmitia aos seus secretários, aproximou-se dele e disse: Isso, ó César, leia você mesmo, e logo, é sobre coisas grandes e é sobre você. César pegou esse bilhete, mas não conseguiu lê-lo, porque uma multidão de pessoas ia de encontro a ele, embora muitas vezes se dispusesse a fazê-lo, e assim, segurando-o na mão, apenas guardando, entrou no Senado. Então esse professor grego tentou avisar o Júlio César, entregou esse bilhete, mas o Júlio César estava no meio dessa multidão. Imagine essa sensação, né? O Júlio César caminhando, muitas pessoas ao redor, uma pessoa entrega um bilhete e fala assim: César, lê essa mensagem antes, o mais rápido possível. E o César, no meio dessa confusão toda, ao invés de ler a mensagem, guardou. E eu digo aqui sempre, esse foi dos pontos principais da história, que vocês imaginem se o César tivesse lido o bilhete e não tivesse entrado no Senado. Que confusão ia acontecer, mas certamente o César não teria morrido. E o César entrou no Senado. E assim que o César entrou na reunião dos senadores na Cúria, ele já sentiu um clima diferente e já começou um ataque ao César. Então o Plutarco fala: primeiro Casca o golpeou com um punhal no pescoço, com um golpe nem profundo nem fatal, mas logicamente era perturbado no início de uma grande ação, ou seja, o Casca estava nervoso, tanto que César se virou, agarrou o punhal e o segurou. Dizem que esse momento do assassinato do César, que levou mais de 20 facadas, foi tão tumultuado, os senadores estavam nervosos com isso e inclusive acabaram se ferindo entre eles. Foi uma coisa tumultuada, não foi uma coisa organizada. A próxima passagem, ele diz: então Bruto também o atingiu na virilha. Alguns dizem, enquanto se defendia dos outros, gritava e se movia aqui e ali. Ou seja, enquanto os outros senadores estavam atacando Júlio César, ele tentava se defender, ele gritava, ele dizia não. E quando viu que Bruto havia sacado o punhal, puxou a toga sobre a cabeça e se deixou andar. Ou seja, quando ele viu que até aquele homem que ele considerava seu próprio filho estava o apunhalando, ele pensou:
de fato, não tem mais jeito e se deixou morrer. E o César vai ser brutalmente assassinado com mais de 20 facadas dentro da cúria de Pompeu. Vai ser esse tumulto, os senadores estão excitados por terem assassinado Júlio César, e tendo matado César, os senadores, embora Bruto tivesse se apresentado para dizer algo sobre o que havia acontecido, não ficaram no local, mas todos saíram pelas portas e, ao sair, encheram o povo de confusão e pânico. Então imagine a situação que eles deixaram o César morto dentro da cúria, todo ensanguentado. O Bruto quis fazer um discurso depois do que tinha acontecido, mas os senadores estavam tão agitados com toda essa situação, começaram a sair gritando Viva a República, saindo, vencemos o ditador, e a população entrou em pânico, um desespero, e foi um grande tumulto. E a continuação dessa história eu deixo para a seguir cenas dos próximos capítulos nas aulas futuras. Mas esse foi um dia histórico, 15 de março de 44 a.C., quando Júlio César foi brutalmente assassinado dentro da cúria de Pompeu. Tentem fazer esse exercício que eu falei para vocês de imaginar, e se o Júlio César tivesse lido esse bilhete? Como poderia ter sido diferente a história de Roma? Porque essa fase de transição do final da República com o assassinato do Júlio César marcou a história do início do Império Romano. Essas histórias são super interessantes e determinam coisas que marcam inclusive o nosso presente. Aqui o professor Cláudio está falando, cuidado com os idos de março. Exatamente, a data de hoje é chamada de Ide de Março, que é a metade do mês de março. E foi exatamente o dia do assassinato do Júlio César. Eu quero contar uma coisa para vocês agora também, que já está disponível um link ali na minha bio, para vocês fazerem a inscrição num evento que eu criei chamado De Volta ao Passado, onde nós vamos fazer 3 encontros. O primeiro encontro vai ser para falar sobre as conquistas do Alexandre o Grande e como essas conquistas, essas guerras mudaram a história, a cultura dos povos conquistados pelo Alexandre o Grande. A gente vai falar com mais detalhe sobre Alexandria no Egito, que foi a segunda grande cidade no século I a.C., só perdia para Roma. No segundo dia, nós vamos falar sobre a Cleópatra, a rainha do Egito, que desafiou Roma e marcou o seu nome na eternidade. E no terceiro dia vai ser um dia para vocês tirarem as dúvidas, tá? Então eu convido vocês a participarem desse encontro. Será um encontro para mostrar para vocês como funcionam as aulas do grupo da Ali, do grupo VIP Ali Invite. Para quem quiser participar do grupo, será super bem-vindo. Então já está disponível ali. Se inscrevam, porque quem se inscrever vai ter a oportunidade de participar de um sorteio com prêmios, só que os prêmios são surpresa, tá? Agora eu vou responder aqui algumas perguntas. Amei, Ali, obrigada. A expressão até tu, Brutus, vem daí. Sim, Cris, a expressão até tu, Brutus é referente a esse episódio do assassinato do Júlio César, mas esta frase, até tu, Brutus, quem criou foi o Shakespeare, quando escreveu a história do Júlio César, tá? Nós não temos como ter certeza absoluta das frases que o Júlio César disse naquele momento, mas o que se diz é que a frase original era até tu, meu filho,
porque justamente o Júlio César considerava o Bruto, ou Brutus também pode ser chamado assim, como se fosse um filho, porque ele viu o Brutus crescer, sendo que a mãe do Brutus era amante dele, tá? Então é daí a frase, mas a frase até tu, Brutus, quem criou foi o Shakespeare, quando fez a história do Júlio César, tá? Mais perguntas sobre a aula de hoje? Se não tiverem, o livro que a senhora mostrou está em português ou tem tradução? Esse que eu mostrei aqui, a minha versão, professor Cláudio, é em italiano e em grego. Eu gosto muito dessas versões que nós temos aqui disponíveis na Itália, que eles colocam o texto original e o texto traduzido ao lado. Sim, existe o texto em português, eu acho que você encontra na Amazon, e o livro se chama Vidas Paralelas do Plutarco, Alexandre e César, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. De nada, Cristina. Bom, então eu desejo uma ótima semana para vocês. Fiquem de olho nos stories, que hoje eu vou visitar lugares super interessantes. Obrigada, Cláudio, e uma ótima semana para vocês. Um beijo grande!